A senhora tá muito devagar, a senhora tem que pôr a legenda. Cateterismo vesical foi o primeiro. Irrigação vesical. Isso aqui é sondagem nasogástrica. Lá no apêndice tifoide, tá? Essa aqui, gente, é uma sonda Dobhoff, tá? Que ela vai ser introduzida até a região entérica, tá? Ou seja, lá no intestino. Ou seja, o lugar que a sonda gástrica vai não nos interessa para essa sonda, porque ela tem uma finalidade um pouco diferente. Lembra que a gente falou da outra? Ela vai descomprimir, né? Se tiver aqui, vai tirar o resíduo gástrico. Essa aqui não. Essa aqui ela é muito mais direcionada para alimentações, obviamente, e também para uso de medicações, tá? Que a gente macera o comprimidinho, coloca um líquido e a gente faz a instilação dele aqui nessa sonda, tá? Ela tem um fio guia, gente. Esse fio guia é metálico. Inclusive, ó, na outra borda, ele vai ter uma parte que é radiopaca. Na hora que a gente for passar esse paciente num processo radiográfico, fazer uma tomografia, por exemplo, lá às vezes no João Lusto tem o raio-x funcionante. A gente faz uma TC e a gente consegue identificar onde está posicionada a sonda, tá? Vamos montar nosso material para a gente fazer essa mesma sondagem? Vou só fazer a troca, viu, ó? De uma pela outra, tá? Sonda, seringa, gaze, luva estéreo, tá? E lidocaína, que precisamos também lubrificar, obviamente, a narina do paciente, tá? Mas a gente vai já falar dos erros, porque a gente também tem um erro aqui, gente, que esse erro aqui é gritante. E quem paga o pato não é a técnica séptica, gente, é o paciente, que ele broncoaspira e tem pneumonia aspirativa, tá? Calcei minha luva estéreo, mesma organização do paciente, mesmo posicionamento, tá? Mudou a sonda. Vou fazer as mensurações, ó, já fiz, já coloquei aqui, ó. Só que a minha mensuração aqui é diferente, tá? Vamos fazer? Olha lá. Lóbulo da orelha. Ponta do nariz. Ai, meu Deus. Olha lá. Só que vou no epigástrico, gente? Não, porque o epigástrico não me interessa. Senão eu vou pegar outra sonda. Eu vou lá na região umbilical, gente, tá? Vocês estão vendo que a gente tem uma mensuração mais embaixo. Tá vendo aqui, ó? Eu tô segurando. Vou fazer a demarcação aqui, tá? O que acontece, gente? Eu vou marcar até onde eu vou introduzir a sonda. Mesma demarcação que eu fiz aqui, ó. Posso pegar aqui um esparadrapo, botar aqui. Posso pedir pro meu amigo aqui também fazer a marcação com um marcador permanente. Tranquilo? Vocês perceberam, gente, que a gente tem essa dimensão. Isso aqui, gente, é até o quê? Há pacientes que vão ter essa variabilidade desse distanciamento, tá? Tem pacientes que têm um tórax e o abdômen mais longo, tem os que vão ter o abdômen mais encurtado. Então, a literatura da porta, ela não fala claramente, tá? Que aqui a gente pode ter um aumento até de 20 centímetros da posição do paciente lá da mensuração da sonda gástrica, tá bom? Vou fazer aqui a introdução dela. Vou fazer a utilização da lidocaína para lubrificar. E a gente tem mais um erro que acontece, tá? Tem colegas que pegam a lidocaína, põe como a gente fez para fazer a infusão no canal uretral e injeta aqui, gente, no nariz do paciente. Não pode. De jeito nenhum, a gente está acabando de falar que a gente não pode broncoaspirar esse indivíduo e o senhor vai introduzir um negócio lá. Não pode, tá? Então, fique atento. Vou introduzir, ó, do mesmo jeito, tá? Então, tá vendo que aqui a gente tem um guia, ser de luz. O guia, ele não já tá dizendo, ele serve para te guiar no lugar certo. Só que, o que acontece? Tem um colega que ele passa a sonda e ele já tira o fio guia. Não pode, tá? Porque se tiver mal posicionado, você vai precisar reposicionar essa sonda após o exame radiográfico. A literatura fala, gente, após a instalação da sonda e fixação da mesma, não retira-se o fio guia, testa-se, confirma com o padrão ouro, exame de raio-x ou tomografia, conforme o serviço presente, tá? Confirmei, aí sim eu vou tirar.
Tempo de permanência dessa sonda, gente, conforme o fabricante, bem cuidado, todos os cuidados necessários, essa sondagem ela pode ficar de 4 a 6 meses no paciente, tá? Para vocês verem. É uma sonda de longa permanência e esse tempo, gente, há uma variabilidade conforme os fabricantes, tá? Mas é o tempo que pode permanecer no paciente, tá? Introduzir, vou fixar do mesmo jeito, viu, gente? Vamos supor que a nossa fixação tá bem aqui, tá? Chegamos, pode falar. Tem calibre diferente? Tem calibres, tá? Mas os calibres, gente, foi até bom na Clara tu falar isso, porque a gente não tem tanta diferenciação na luz da sonda. Vocês estão vendo que ela é mais delicada, ela é mais fina do que a sonda gástrica. E esses cuidados, gente, quando você utiliza, você precisa fazer a higienização em sequência dela. Porque da mesma maneira que você come, pode ficar um resíduo no seu dente que você tem que limpar, aqui o resíduo do alimento ou da medicação que vai ficar, ele vai obstruir a sonda. E aí vai fazer com que eu troque essa sonda em menos tempo. Olha o tempo que ela pode ficar e olha o tempo que a gente está trocando ela. Acidentalmente, o paciente pode puxar também. Isso é muito ruim, né? Porque a gente tem que manter a atenção em relação a isso, tá? Passei a sonda. Vou fixar. Tá? Ó, utilizei a mesma modalidade. Mas enfermeira ainda tá com o fio guia, tá, minha filha? Porque vai primeiro para radiografar. Radiografa, se não tira o fio guia, tá, gente? Já deixa fixado aqui. Radiografa, voltou, a gente confirmou lá no sistema que tá no lugar, a gente vai tirar cuidadosamente o fio guia, tá? Vale lembrar, gente, que a outra extremidade dessa sonda, ela fica lá abaixo da região epigástrica, que é o quê? O duodeno, tá? E essa sonda, decorrer do nosso, depois de instalada, ela ainda vai migrar ainda mais um pouco. Então, o paciente, ele pode ficar em decúbito lateral direito, que pode ajudar na migração dessa sonda lá para a região intestinal, mas isso não é algo obrigatório, como diz a Potter, tá? Então, tudo certo? Vou aqui, ó, falar de algumas fake news que a gente tem, tá bom? Tá vendo o fio metálico, gente? O paciente, às vezes, ele vai vir com a sonda perdida num serviço aí que você tiver. O acompanhante, ele vai querer reintroduzir esse fio guia, tá, gente? E, às vezes, com o paciente conectado. Acontece. Gente, isso daqui a gente está aumentando o risco não só de perfuração da sonda, como também de perfuração interna desse indivíduo, tá? Não é feito, não é aconselhado, na verdade, é contraindicado a gente reinserir esse fio guia, tá? Uma vez retirado, já foi. Sonda nova, tá? Seguinte, não adianta fazer o serviço incompleto, tá? Lembra que a gente falou da sonda vesical? Ou eu troco uma coisa ou não troco nada. Não existe trocar sonda e não trocar bolsa. Não existe trocar a bolsa e não trocar a sonda, gente. Que serviço porco é esse? Igual a gente está tendo em umas unidades hospitalares onde eu trabalho. Dá banho no leito no paciente e não troca os lençóis. Gente, absurdo. Fazer, né? Porque não tem, gente, lençol no hospital. Eu falei, gente, vamos acabar com isso. Pede pro familiar trazer, o familiar não vai deixar de trazer. Ele vai prezar pelo seu paciente. Tem familiar que preza, ele vai trazer, mas não, prefere usar o mesmo lençol sujo. Aumenta o risco de infecção e piora o quadro do paciente, né? Seguinte, o paciente vai fazer trocas disso inteiro. A sonda tem que vir fechada, lacrada, estéril. A gente está também respeitando o grau de contaminação, que é 0 lá dentro. Então, se você pega uma sonda aberta, você está também correndo esse risco que está levando a contaminação para o paciente. Se você está fazendo o manuseio desse fio guia com a sonda dentro do paciente, a senhora está correndo o risco de perfuração também, tá? E a gente tem que estar muito atento em relação a isso, tá bom? Padrão ouro, vai estar escrito assim na literatura. Radiografia. Antes de retirada do fio guia, antes de alimentar o paciente, antes de fazer utilização da sonda, tá? Precisamos testar. Se eu for chegar no paciente, ele já possui esse dispositivo, a gente também precisa testar para que saibamos se está no lugar certo, tá? E aí a gente também tem essa modalidade, viu? Ó, posso fazer aqui um aspirado? Posso. Mas eu posso também fazer o flush, que a gente fez no anterior, tá? Vocês estão vendo que a luz da sonda é menor, mais fina,
E aqui eu vou precisar posicionar o meu esteto. Gente, aonde é mesmo que está o nosso duodeno? Sim, ele está aí dentro do paciente, isso é verdade. Onde que está o nosso duodeno? Para a gente poder localizar, botar aqui o nosso esteto, né? Que isso é anatomia pura. Vamos lá, me ajudem, por favor. Próximo ao umbigo? Vem, blogueirinha, pode aparecer nesse vídeo agora, vocês vão ver. Bora. Gente, vocês estão vendo que a gente volta para anatomia e fisiologia de novo, né? Aqui, professor. Vamos lá? Ele tá... Lembra como é que é a anatomia, ó? A sonda entra e ela vai ligeiramente passar um pouquinho aqui para esse lado, né? Ou é para esse lado? Direito. Direito? Direito. Sim, porque eu falei da agora, se eu boto ele em decúbito lateral direito, eu ajudo a migração da sonda, tá esperta, viu? E aí, gente, quando a gente posiciona, a gente vai posicionar o nosso esteto nessa região, tá? Porque ela não é tão distanciada do nosso epigástrico e a gente vai ouvir literalmente o borborigmo que vai ser também produzido, ó. Mesmo jeito, ó, flush rápido e esteto lá na hora, porque uma pessoa vai fazer o flush e você ausculta ou vice-versa. Vai ter o borborigmo e a gente vai também constatar que a sonda está no mesmo lugar. Tranquilo? Quanto tempo fica esse burburinho na barriga da pessoa? Como é que é? Quanto tempo fica esse burburinho na barriga? É na hora. Como é seu nome? Derek. Derek, ele é na hora, ele é imediato, ó. Porque eu tô aqui fazendo, ó, infusão desse ar. Então, na hora que eu dou o flush, ó, que eu introduzo ele, é a hora que ele vai ter a intensidade lá acontecendo. Após isso, não vai ter mais borborinho. Só vai ter o movimento lá que é natural do peristaltismo do paciente, que não tem nada a ver com borborigmo, tá? Esse borborigmo, eu mesma estou ocasionando ele. Então, eu coloco aqui o ar e faço a produção dele, tá? Por isso que eu tenho que estar com o esteto aqui nessa região, para que a gente consiga fazer a ausculta e identificação do lugar certo, tá? Borborigmo feito, gente, e a gente não ter, por exemplo, nenhum som, a sua sonda não está no lugar certo, tá? E a gente tem evidência, rapidinho, sério, a gente tem evidências, viu? Se eu estou alimentando esse paciente, gente, eu vou ter o paciente tossindo, tendo movimentos de desconforto, que pode estar evidenciando que esse líquido que está sendo destilado, ele está indo para um outro lugar. Então, por isso, antes disso acontecer, a gente precisa antecipadamente fazer a teste da sonda, tá? Tranquilo? Diga sério. Só para confirmar, é a direita do umbigo, né? A direita do umbigo? Quem dá mais? Na direita ou na esquerda? Direito. Levanta a mão. Pergunta. Olha, gente, eu tô mandando as perguntas de prova hoje, da prova prática. Sei de nada. Direita ou esquerda? Direita. Direita. Porque o que eu falei, ó, deito o indivíduo pro lado direito, que eu ajudo na migração da sonda. Essa aí qual é o procedimento? Tá? Esse procedimento é muito pilantra, olha. Sonda nasoentérica, porque ela foi lá para a região entérica. A gente colocou essa sonda lá no duodeno, lembra disso, tá? Tem a diferenciação uma da outra. A gente já viu que é a mensuração inicial e o tipo de sonda que a gente utiliza. Porque na sonda gástrica a gente não tem essa sonda radiopaca, que é permitida ser, obviamente, radiografada e ver onde que ela vai estar localizada precisamente, tá? Ó, a gente tem o outro lado aqui fixado, tá? Tranquilo, suave. Vamos aqui parar a gravação.